O texto diz o seguinte: um bloco retangular M, de massa igual a 18 kg, é puxado com uma força F de intensidade igual a 126 newtons ao longo de um piso, segundo uma trajetória retilínea e plana, sabendo que o bloco se desloca com uma velocidade constante. O valor do coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso é igual a quanto? Então, vamos lá. Vamos direto para o que ele está pedindo para a gente. Ele está pedindo o valor do coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso. Esse coeficiente de atrito ele é cinético porque o bloco está deslizando em relação ao chão, ok? Muito bem. Vamos, então, para a gente resolver essa questão, a gente tem que desenhar um diagrama de forças nesse corpo aí. A informação importante que a gente tem aí é que o bloco se desloca com uma velocidade constante. Essa informação é tão importante quanto os valores numéricos que estão aí. Se isso aqui é verdade, então a força resultante na direção horizontal sobre esse corpo vai ser igual a zero, porque se a velocidade ela é constante, a aceleração é nula. Se a aceleração é nula, é porque a força resultante também é nula. Agora eu só preciso saber quais são as forças que estão atuando na direção horizontal. Já no desenho está dito para mim que tem uma força F que atua da esquerda para a direita, mas como a velocidade é constante, existe uma força atuando no sentido oposto. E essa força que atua no sentido oposto é exatamente a força de atrito estático, não, dinâmico ou cinético que atua sobre o bloco no sentido oposto. Isso aqui é a força de atrito cinético. Tá vendo? Só que a força de atrito cinético ela é diretamente proporcional à intensidade da força normal. Então, como esse corpo está na presença de um campo gravitacional, eu vou desenhar ele aqui, vertical e para baixo, do jeito que eu estou colocando aí, esse corpo também está sob a ação da força peso. E aí nós vamos desenhar, então, a força peso que atua sobre esse bloco. Então, nós temos a força peso atuando assim. Perfeito. Mas, além disso, tem a força normal, porque esse bloco está apoiado no piso. Ele empurra o chão para baixo, o chão devolve o empurrão para cima do bloco, vertical e para cima. Tá? Nunca diga aí, já falei isso para vocês, nunca diga que essa força normal ela é a reação da força-peso. Tá? Não é. Ela tem a mesma intensidade, a mesma direção, sentidos opostos, mas não é a reação da força-peso, porque não tem a mesma natureza e porque está desenhada no mesmo corpo. E o para ação e reação nunca se equilibra. Tá? Então, é essa situação que nós temos aí. Bom, baseado nisso daí, em que a força resultante é igual a zero, então a gente tem que essa força de atrito cinético tem que ter o mesmo valor dessa força externa que está sendo aplicado ao corpo aí para ele se movimentar. Então, nós vamos partir daí. Força de atrito cinético é igual à intensidade da força F. A força de atrito cinético é μ cinético vezes a intensidade da força normal vezes F. Mas, na direção vertical, nesse caso, nós temos que a força normal tem o mesmo valor da força-peso. Então, você vai ter lá o peso do corpo, caneta azul, professor. Você começou com caneta azul, começa com caneta azul. Então, você vai ter a força-peso igual à força F. Bom, aí ele deu massa e deu gravidade, então a gente vai abrir aí essas continhas. Vai ser o M vezes G é igual à força F. Então, o μ cinético, ele é igual a F, tudo isso dividido por mg. Vamos colocar aqui m vezes g. Então, o μ cinético é igual a 126, a massa é 18 e a gravidade é 10. Então, vamos colocar 18 vezes 10. E aí, meus amiguinhos, é fazer essa continha aí, 126 dividido por 180. Eu, como estou diante do computador aqui,
Eu vou pegar e vou fazer essa continha na calculadora. Dividido por 180, dá 0,7. Então, o Mi cinético é igual a 0,7. Pronto, isso aqui é o que a gente chama de resposta. E isso aqui é o que a gente chama de gabarito. Questão bem tranquila para você entender direitinho como é que a gente trabalha, então, com força de atrito. Sempre tenha muito cuidado ao trabalhar com a força de atrito. As pessoas costumam dizer que a força de atrito sempre é contrária ao movimento, e não é, tá? Na maioria das vezes, a força de atrito favorece o movimento, tá? Como é o caso de quando você está andando. Você empurra o chão para trás com a força de atrito, e a força de atrito te devolve o empurrão para frente. Nos seus pés, a força de atrito está para frente, enquanto no chão ela está para trás, tá? Então, não diga que a força de atrito sempre é contrária ao deslocamento. A gente diz que a força de atrito sempre é contrária ao deslizamento ou à tendência de deslizamento, ok? Com muito cuidado onde você tiver questões envolvendo força de atrito. Eu só desenhei a força de atrito para trás aqui, porque esse corpo está deslizando para a direita. E como a força de atrito é contrária ao deslizamento, então ela aponta para trás no bloco. Ok? Questão resolvida, questão gabaritada.